Olá, pessoal! Hoje nós vamos terminar o nosso curso dando uma aula que praticamente ela já foi muito bem delineada pelo professor Sidney, meu grande amigo, meu professor de geografia, e também pelo professor Aldo, meu professor de biologia, né? E, lógico, a química faz parte desse contexto geobiológico, né? E nós vamos falar de quê? De química ambiental. Mas para falar química ambiental, gente, nós temos que conhecer como que é o nosso ambiente, como que é a nossa vida. A nossa vida no nosso planeta Terra, esse planeta maravilhoso, né? Certo? Que faz com que a gente vive tão bem aqui. Ele é formado de 3 esferas, né? Ele é formado pela atmosfera, ele é formado pela litosfera e pela hidrosfera. Então, estou falando da atmosfera, que é a parte gasosa, né? Estou falando da litosfera, que é a parte da terra, propriamente dito sólido. Estou falando da hidrosfera, que são os nossos mares, os nossos rios. É lógico que quando se fala nessas 3 esferas, eu tenho uma vida boa nesse planeta se elas estiverem em equilíbrio. Se uma não estiver agredindo a outra. Mas, infelizmente, o que está acontecendo? A ação do homem, que chama pantogênica, certo? Pantogenia. Essa ação é uma ação antropogênica, né? Certo? É a ação que o homem faz para destruir esse equilíbrio. Mas antes vamos conhecer um pouquinho essas nossas partes. A atmosfera é o nosso ar atmosférico. Eu tenho nitrogênio, oxigênio, argônio, CO2 e ozônio, né? Eu tenho esses componentes que fazem parte da nossa atmosfera. Ora, é lógico que o principal componente que você tem aqui é o nitrogênio. Depois é o oxigênio. Então, quando cai em prova de vestibular, qual é o elemento mais abundante no ar atmosférico? É o nitrogênio, certo? Agora, é lógico que também nós temos a litosfera, nós temos a terra. Aí nós temos o óxido de sílica, que é areia. Certo? E nós temos, lógico, a hidrosfera, que é a água. Mas eu estou falando aqui sobre química ambiental. E a química ambiental, eu vou falar de quê? Vou falar de poluição. E quando se fala em poluição, primeira coisa importante que eu quero que você grave é o que é poluição. Poluição nada mais é do que concentração. Por exemplo, se você vê uma notícia que o mar não está apropriado para banho, é que as concentrações de substâncias nocivas ao seu corpo estão em alta concentração. Então, concentração é poluição, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma sala muito cheia de pessoas, eu tenho uma poluição, eu tenho uma concentração excessiva de pessoas. Então, poluição é concentração. E é isso que nós vamos falar. Mas olha só, vamos conhecer bem essa nossa parte. E quando nós falamos em poluição, nós não vamos falar da poluição na hidrosfera. E nós não vamos falar de poluição na litosfera. Talvez um pouquinho ali. Mas a poluição, nós vamos falar na atmosfera. Moçada, em primeiro lugar, eu queria que você soubesse que quando se fala em atmosfera, nós temos aqui uma camada de um gás muito importante que chama ozônio. É muito comum perguntarem para vocês, o ozônio, o que ele é? É um gás, é um líquido, é um sólido? Ele é um gás. É um gás azulado. Azulado. Quando perguntarem por que o céu é azul, o céu é azul por 2 razões. 80% é a refração da água do mar. E 20% é a camada de ozônio que envolve a Terra. Yuri Gagarin, em 1960, quando ele foi ao espaço sideral, ele passou a atmosfera terrestre e olhou para baixo, qual a frase que ele falou? A Terra é azul. O que esse cara viu na realidade foi a camada de gás envolvendo a Terra, que é o gás ozônio. Aí vem a pergunta mais importante. O ozônio é bom ou o ozônio é ruim? A resposta é depende. Depende do que, professor Debs? Aonde que ele está. Se ele estiver aqui embaixo, ele é poluente. O ozônio é um poluente. Você respirando ozônio, você perde ação oxidativa,
você desmaia, você tem dor de cabeça, tem preguiça, tem sono toda hora. Debs, eu tô respirando ozônio toda hora. Certo? Quando fica muito tempo sem chover, certo? A concentração de ozônio aumenta muito. É onde nós temos o quê? Uma indisposição. Certo? No deserto, por exemplo, a concentração de ozônio é absurda. Por isso você vê, às vezes, um cara até muito forte em cima de um camelo, em cima de um cavalo, ele dorme, porque a oxigenação dele é baixa. Certo? Agora, aqui embaixo ele é ruim. Aqui nós temos que destruí-lo. Mas lá em cima ele é bom. Lá em cima ele é ótimo, por quê? Gente, é lógico que todos vocês sabem que nós recebemos a luz solar. O Sol, ele vai emitir, então, aqui, ó, raios que vão passar a camada de ozônio e atingir a Terra. Certo? Mas acontece que a Terra vai devolver esse calor. A hora que a Terra devolve esse calor, o que acontece? Bate aqui e volta. Certo? E alguns raios a camada não deixa atravessar. Então, o que você está vendo? Você está vendo, olha só, raios que estão sendo filtrados na entrada da Terra. O professor comenta isso muito bem com vocês. Então, o que vai acontecer? Quando perguntarem o que a camada de ozônio faz, ela filtra o excesso de raios ultravioletas e infravermelho que vem. E também ela segura um pouco esse calor que você tem, que bate na Terra e volta. Então, isso que nós estamos vendo aqui é o que nós chamamos de efeito estufa. Ah, mas isso é ruim? Não, o efeito estufa é necessário. Se não tivesse o efeito estufa, moçada, a Terra era gelada. Você não conseguiria morar na Terra. Então, o efeito estufa é importante. Ah, Debs, quer dizer então que essa camada de ozônio, ela faz o quê? Além de filtrar o excesso de raios ultravioletas e infravermelhos que vem do Sol, certo? Para nos proteger, ela também faz o quê? Ela segura o calor que sai da Terra, para a Terra não gelar. Mas o que aconteceu? Isso é o equilíbrio, gente. Aconteceu que no século XVIII surgiu a indústria, né? A famosa era industrial. Certo? O que aconteceu? Ora, começaram a queimar combustível fóssil nas indústrias. Esse combustível fóssil começou a produzir o quê? Muito CO2. Porque o efeito estufa, ele é provocado por vários gases. Não pensa que é só o ozônio que segura esse calor que sai. Vários gases. Normalmente moléculas triatômicas com mais de 2 átomos, elas normalmente são moléculas que seguram o calor. Mas o que nós não podemos fazer? O que nós estamos fazendo? E o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a pantogenia. O que é isso, professor? Nós estamos perdendo esse equilíbrio. Nós estamos aumentando demais a concentração de CO2. Por quê? Por que nós estamos aumentando demais a concentração de CO2? Porque nós estamos usando muito combustível fóssil. Gasolina, querosene, petróleo cru. A queima de qualquer material produz CO2. Então, o que está acontecendo? O efeito estufa está engrossando. Isso aqui engrossando, o que acontece? O calor não está saindo. A Terra está aumentando, a temperatura da Terra está aumentando. Isso que chama aquecimento global. Então, o aquecimento global está relacionado com o efeito estufa. Puxa, Debs, que interessante isso. Quer dizer, então, que nós precisamos parar de produzir essa quantidade excessiva de gases. Essa é uma solução, certo? Mas não pensem vocês que o efeito estufa está relacionado apenas com o dióxido de carbono. Está muito relacionado com o metano. O metano ele é produzido pela putrefação de matéria orgânica. O apodrecimento da matéria orgânica produz metano. Mas acontece que nós estamos fazendo o quê? Produzindo mais metano. Antropogenia. Nós estamos tornando o metano uma concentração altíssima. Da onde? Primeiro, nós estamos o quê? Tirando muito petróleo.
A hora que nós fazemos uma prospecção de petróleo, o gás natural é o gás metano. Ele é jogado na atmosfera, certo? E outra coisa, o problema do bovino. Os ruminantes produzem gás metano. 18% do gás metano que tem na atmosfera vem do boi. Então, esse é o grande problema. Por isso que pedem, por exemplo, né, o pessoal, né, que vem comprar carne aqui no nosso país, eles pedem para comprar carne de boi que se movimenta. Eles não querem aquele boi confinado. Imagine, por exemplo, num confinamento de boi, os caras colocam num pedaço de terra pequeno uma concentração grande de gado. Imagine a concentração de gás metano aí. Então, o efeito estufa, nós estamos fazendo com que ele fique pior. E o que nós... Gente, já devia, no século XX era para ter acabado. Nós já estamos 20 anos do século XXI, certo? E nós ainda estamos queimando muito combustível fóssil. Praticamente 80% do combustível que nós queimamos é fóssil. Mas nós temos que usar o quê? Nós temos que usar combustíveis alternativos. Combustível de matéria-prima renovável, álcool, biodiesel, eólica, elétrica. Mas temos que parar de usar o gás de produzir o CO2. Qual é a usina que mais polui? É a termoelétrica. A termoelétrica, ela queima o quê? Ela queima praticamente petróleo cru. Imagina a quantidade de carbonos que tem o petróleo, imagina a quantidade de produção de CO2. Então, eu queria muito que você entendesse o grande problema que está... Muita gente fala, o efeito estufa... Gente, o efeito estufa é obrigado a ter. O que nós estamos fazendo de errado é produzindo gases que aumentam o efeito estufa. E isso está dando aquecimento global. E esse aquecimento global está fazendo o quê? Está provocando alterações climáticas, principalmente está vendo as geleiras estão derretendo, certo? E isso é muito, muito sério dentro do processo geológico. Ok? Mas uma coisa interessante que eu quero que você saiba é que essa camada de ozônio, infelizmente, também foi destruída por muito tempo. Nós temos que proteger. Essa camada de ozônio, gente, ela foi destruída praticamente por essa substância aqui, ó, CFC. O CFC, que chama clorofluorcarbono, ou dicloro de fluorcarbono, certo? Ele nada mais é do que o gás propelente do aerosol. Então, o que que acontece? Quando você jogava um aerosol, ora, você jogava o quê? O Cl2F2. Isso é o gás freon. Ok? Ora, o que que acontece? Ele se decompunha em quê? CCl2F2, ele se decompunha em CClF2 mais Cl. Esse Cl ponto, olha o que que ele vai fazer. Ele vai atacar o ozônio. A hora que ele ataca o ozônio, ele forma óxido de cloreto mais O2. Aí esse cloreto mais O2 vai produzir, então, o Cl novamente mais O3. Ok? Aliás, vai produzir, desculpem, 2O2. É isso que vai acontecer. Então, quando ele atacar novamente o ozônio, é isso que acontece. Observem vocês que se você somar estas reações aqui, você vai ter Cl ponto com Cl ponto, ClO ponto com Cl ponto, o que que vai sobrar? 2 ozônio produzindo 3O2. Então, você aprendeu que o freon é o catalisador da quebra do ozônio. Porque o ozônio, a tendência dele é quebrar mesmo. Mas você consegue recuperá-lo. O oxigênio volta a ser ozônio, certo? Mas acontece que o freon é o catalisador. Então, a quebra da camada de ozônio que aconteceu nesses últimos 40 anos é absurda. O que que melhorou? Melhorou que nós paramos de usar o freon, paramos de usar o gás propelente do aerosol, certo? Hoje nós temos ar-condicionado, hoje nós temos geladeira que não usa freon, certo? Hoje, por exemplo, todo esse aerosol que você usa-se butano. Tá certo que o butano é um hidrocarboneto, certo? E ele é inflamável.
E tem que tomar muito cuidado com o aerosol, porque ele se tornou um lança-chama. Outra coisa interessante que eu quero que você saiba, certo? É que jamais jogue um aerosol numa fogueira, vai explodir, tá? Outra coisa interessante, esse freon diminuiu a quebra da camada de ozônio. Então o ozônio, certo, infelizmente sofreu muito com a presença do gás propelente do aerosol. Ok? Mais uma coisa que eu queria que você soubesse sobre esse contexto inicial, certo? Nós estamos falando, olha o problema de nós aumentarmos consideravelmente o efeito estufa. E aí o que acontece? A camada de ozônio, por exemplo, quebrando, certo? Vai penetrar muito mais calor. Então eu tenho dois processos acontecendo: a penetração de maior quantidade de calor e a retenção de calor, certo? E aí então eu tenho um efeito estufa muito acelerado. Isso que é o aquecimento global. Então eu queria muito que você tomasse um certo cuidado sobre esse processo. Agora, o Debs, realmente é um problema. É um problema o aquecimento global. É um problema porque nós estamos fazendo, por exemplo, o efeito estufa exagerado. Nós estamos produzindo substâncias exageradas. Então, qual a solução? O que eu posso dizer sobre solução? Gente, solução inicial. Primeiro, parar de usar CFC. Já paramos, desde 1990. Segundo, diminuir a quantidade de queima de combustível fóssil. Diminuir a produção de gás CO2. Porque você sabe, por exemplo, que a gasolina, ela tem como principal componente C8H18. Se você queima esse combustível, você vai produzir CO2 mais água. E quanto maior a concentração de hidrocarbonetos, que é combustível fóssil, que eu queimo, ora, pode ter certeza, aumentou aqui, aumenta aqui. Isso vai produzir, então, um maior efeito estufa. Nós temos que diminuir a queima de combustível fóssil. Combustível fóssil já tinha que parar. Outra coisa, nós temos que diminuir a produção de gás metano. Como que eu diminuo a produção de gás metano? Primeiro, diminuindo a quantidade de lixo. Porque o gás metano é o biogás. Ele é o gás do lixo. Se eu diminuo a quantidade de lixo, eu diminuo a produção de putrefação de matéria orgânica. E se eu diminuo a putrefação de matéria orgânica, eu diminuo a produção de gás metano. Por isso que o Enem ama os 3 R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar. Nós devemos reduzir o lixo, certo? Nós temos que começar a inventar coisa para o nosso lixo, certo? Isso que é importante. Quando há muitos anos atrás se tirava, se tira, lógico, né, o álcool da cana-de-açúcar, uma das coisas que sobrava e que era incrivelmente um cheiro ruim era o vinhoto. Hoje eles usam o vinhoto na plantação como adubo. Então nós temos que pensar alguma coisa do lixo. E aí vem, por exemplo, o biogás. É o gás do lixo. Então nós temos que fazer, por exemplo, geradores de biogás. Certo? E parar de produzir tanto gás metano, porque esse lixo todo vai entrar em putrefação. E essa putrefação de matéria orgânica vai dar, então, formação de gás metano. E também, não eu estou pedindo para você ficar vegetariano, não comer mais carne, não ter mais boi. Nós temos que controlar. Então, para que fazer inseminação artificial? Certo? Se eu tenho lá 100 vacas e elas me dão, por exemplo, 80% me dá cria, tá ótimo. Mas não, o que as pessoas querem? Não, quero 100%, então faz inseminação. E aí, então, você desacelera. Você já pensou se toda a família tivesse 5, 6 filhos? Certo? Imagina. Tá? É a mesma coisa. Então, por isso, moçada, quando se fala, por exemplo, na pantogenia, né? Pantogênica, estrutura que o homem está. Eu tenho um grande amigo que fala que o homem é uma espécie que não era para viver. É ele que está provocando esse desequilíbrio, certo? Então, espero que você tenha entendido o que é efeito estufa, o que tem aumentado, o que nós temos que diminuir, o que nós temos que fazer, certo? Qual era o problema do freon que consumia a camada de ozônio? Isso é importante que você saiba. Então, quando eu falo, por exemplo, em poluição, eu estou falando em esse desequilíbrio. E agora eu vou falar sobre poluentes. E quando eu falo sobre poluentes,
nós devemos pensar em substâncias que vão aumentar a concentração. Por isso nós falamos a vocês que é muito importante você conhecer que poluição é concentração. Mas quando eu falo em poluição, eu tenho que pensar em poluentes. Porque às vezes você fala, por exemplo, que o dióxido de carbono é poluente e ele não é. Quem é poluente é o monóxido de carbono. É a queima parcial, esse que vai aglomerar-se na nossa hemoglobina, evitando a formação de óxido e hemoglobina e evitando que o oxigênio é transportado do nosso corpo. Mas quando se fala em natureza, nós temos que pensar nas chuvas ácidas. Ô, gente, para, por favor, falar essa besteira, que a melhor água do mundo é a água da chuva. Gente, toda chuva é ácida, certo? Era muito comum lá no comecinho do século XX, as pessoas colocarem, por exemplo, bacia tal, para colher a água da chuva, porque era a água mais filtrada do mundo. Ridículo. Toda chuva é ácida. No lugar poluído, não. Vamos pensar, por exemplo, no lugar não poluído. No lugar não poluído, eu tenho CO2. Ora, quando o CO2 reage com a água da chuva, ele vai virar ácido carbônico. Ácido carbônico libera H+. Quanto maior a concentração de H+, certo? Maior, então, mais ácido é. Por exemplo, se eu falo que a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos 6 mols por litro, ora, o pH vai ser menos log de 10 a menos 6, porque é menos log de 10, é menos log da concentração hidrogeniônica. Portanto, o pH vai ser igual a 6. Ora, não é um pH que vai prejudicar você, certo? Então, o pH da água, por exemplo, é menor do que 7. Menor do que 7, quanto mais diminui o pH, mais ácido vai ficando, certo? Mas essa água da chuva, não vai te fazer mal. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é o que você viu no nosso quadro anterior, certo? Quanto mais eu queimo o combustível fóssil, mais CO2 eu produzo. Se eu aumentar absurdamente a produção de CO2, eu aumento a concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, então de 10 a menos 6, passo para 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, o pH vai ficando 4, 3, 2. Entendeu? Então, por isso, nós temos que evitar a produção excessiva da queima de combustível fóssil, porque ele vai produzir muito CO2. Agora, o grande problema é o enxofre que nós temos do petróleo. Lembra que nós comentamos com vocês que o petróleo não é preto? O petróleo é âmbar, ele é escuro porque ele tem várias impurezas. E uma impureza que o petróleo tem, inclusive o petróleo brasileiro tem, é enxofre, que dá uma tonalidade meio amarelada ao petróleo. Então, esse enxofre que está lá no diesel, esse enxofre que está lá na gasolina, quando ele queima, ele sofre reação de oxidação. Ele queimando, ele vai produzir SO2. Na presença do oxigênio do ar, ele vira SO3. Com a água, ele vira H2SO4. Só para você ter ideia aqui, a concentração vai ficar aproximadamente, quando você se decompõe isso aqui, você forma SO4 menos 2 mais 2H+. Então, a concentração de H+ aqui é por volta de 10 a menos 2 mol por litro. Então, você pode dizer que o pH é menos log de 10 a menos 2. Então, você vai dizer que o pH é igual a 2. Aí é um pH muito ácido. Aí, o que vai acontecer? Vai acidificar o solo, vai acidificar os rios. E aí, se muda o pH de maneira drástica, muda o ecossistema. Os peixes vão morrer, as plantas não vão viver, certo? Não vai nascer planta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o enxofre é um negócio complicadíssimo quando a gente queima. Por isso que aí você vai saber, a produção de CO2 da queima do combustível da gasolina não é só o problema, é queimar o enxofre. Por isso, se você tem, por exemplo, a sua família tem caminhão, tem caminhonete, a diesel, certo? Procurar sempre colocar o diesel S10. O que significa? 10 partes por milhão. Quer dizer, é a menor quantidade de enxofre que já teve o diesel até hoje no nosso país. Certo?
eu tenho aqui uma tabela, não sei essa tabela de cor, mas só para você ter ideia da tabela, olha só, em 1976, certo? Eu tinha um teor de enxofre de 13.000 partes por milhão dentro do diesel. Em 2015, eu tenho de 10 a 500. Em 2019, nós temos de 10 a 300. Então, falar, por exemplo, S10 é usar um diesel que tem 10 enxofre por parte de milhão. Então, se eu tenho 1 milhão se eu tenho 10 milhões de litros de diesel, eu tenho 1 milhão de enxofre. Parte por milhão. Então, eu queria que você colocasse o S10. Quanto menor a concentração de enxofre, menor a queima, e isso vai produzir menos ácido, isso vai ter menos chuva ácida. Essa é a chuva que destrói os monumentos. Porque o ácido fúrico em presença, por exemplo, do sulfato de cálcio, vai formar o quê? Vai formar sulfato de cálcio, que é o gesso. Certo? Então, e o gesso começa a derreter. Né? Ele começa a deteriorar, ele quebra. Então, essa chuva ácida é terrível. Mas nós temos uma terceira chuva ácida, gente. É a presença do nitrogênio e oxigênio e na presença aqui de energia. Isso acontece aonde, professor Debs? Normalmente em alto mar. Né? O relâmpago na presença do nitrogênio e oxigênio, certo? Que nós temos muito nitrogênio no ar atmosférico, mais o oxigênio do ar atmosférico, vai formar NO2. E aí eu tenho a formação também de ácido nítrico e ácido nitroso. Essas são as duas chuvas que se preocupam. Essas são as duas chuvas que nós temos que tomar cuidado, certo? Então, quando nós temos um lugar não poluído, toda chuva é ácida, hein? Toda chuva é ácida. Então, nós temos que tomar muito cuidado em produzir excesso de CO2, em produzir excesso de enxofre e fazer a queima do nitrogênio. Mas aí vem sempre a solução, né? É lógico que o vestibular está querendo que você dê soluções, certo? Puxa vida, Debs, fiquei até triste em saber, né, que toda chuva é ácida, eu não sabia disso. Tá? E agora imagine, quanto mais poluído é, mais ácido é. Mas o que nós temos que fazer? Infelizmente, né, nós temos que começar a corrigir o solo. O que nós colocamos do solo para corrigir a acidez do solo? Nós colocamos o cal, nós colocamos o calcário. Quando nós colocamos o calcário, gente, olha só, o calcário, ele é carbonato de cálcio, certo? Esse carbonato de cálcio, gente, aprenda isso, por favor, tá? Ele encontra no solo o que nós chamamos de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, que pode ser adubo, pode ser micro-organismo, que tem carbono, vai transformar isso em CaC2 mais CO2. Esse CaC2 é o que nós chamamos de carbureto. Guardem isso, por favor. E esse carbureto, na presença da água da chuva ou da irrigação, vai transformar em hidróxido de cálcio mais o acetileno. Esse hidróxido de cálcio, fazendo aqui, né, essa característica, observe que isso aqui é uma base. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir a acidez do solo. O que é diminuir a acidez do solo? É aumentar o pH. E esse processo de colocar o calcário no solo chama-se calagem. Talvez alguém na sua casa já deve ter feito isso de maneira bem caseira, né? Deve ter pego, por exemplo, casca de ovo e colocado na samambaia, certo? Quando você faz isso num vaso, você está colocando o calcário. Você vai tirar a acidez daquela terra. A planta vai desenvolver mais bonita. Essa é uma solução. Outra solução interessante. Vamos ver as soluções que você deveria prevalecer para evitar tanto esse efeito estufa, para você evitar tanto esse problema que nós temos no nosso planeta. Bom, primeiro vamos acabar com o desmatamento. Gente, se você está reclamando de calor, se você está reclamando de poluição, plante uma árvore.
Puxa, Debs, como eu não pensei nisso. Ah, agora você pensou. As árvores fazem fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese, elas captam CO2. Então, quanto maior a concentração, certo? Que eu tenho de árvore, mais CO2 ela vai pegar. Certo? Então, olha o problema do desmatamento. O desmatamento está muito relacionado com o processo de poluição. Certo? O Debs, quando você queima combustível fóssil, as árvores pegam esse CO2. Agora, o grande problema é que nós estamos queimando mais do que as árvores estão podendo captar. Então, nós temos que plantar. Então, a preocupação que tem no desmatamento do Brasil, principalmente, que é muito comentado mundialmente, quando existem essas queimadas, isso preocupa o mundo. Tá? Agora, é lógico, né, que você tem que plantar árvore. Eu não estou falando grama, não. Árvore. Tem que ser árvore, tá? Outro detalhe, outra solução interessante que nós temos. Sequestro do carbono. É isso que nós estamos fazendo. Diminuir a produção de CO2. Isso aconteceu com o protocolo de Kyoto, né? Teve aí o Eco Rio aí, né? Em relação aí em 2006, certo? Então, o protocolo de Kyoto é exatamente isso. Se não diminuir a quantidade de combustível fóssil, maior a concentração de CO2. Então, vamos diminuir, vamos sequestrar esse carbono. Como que a gente sequestra? Utilizando o meio. A árvore é uma delas. Tá? Outra solução que nós temos, usar biocombustíveis. Combustíveis de matéria-prima renovável, usar etanol, usar o biodiesel. Porque o etanol, gente, ele vem da cana. A cana fornece álcool, o álcool eu queimo, produz o CO2. Esse carbono que está aqui faz parte do ecossistema, vai voltar lá na planta. Coisa que o carbono do fóssil não volta lá no fóssil. Ele fica vagando, ele aumenta o efeito estufa. Então, biocombustível é muito importante. Outra coisa interessante, começar a usar usina eólica. Nós tivemos há 10 anos atrás o grande problema, 10 anos não, a mais, certo? Há quase 15 anos atrás, nós tivemos um apagão. Nós tivemos o quê? Nós usamos tanta termoelétrica que nós poluímos demais. A termoelétrica queima petróleo cru. Imagina a quantidade de petróleo que é usado numa termoelétrica para que você possa iluminar uma cidade como BH, como Guaxupé, por exemplo. Você precisa de muito petróleo. Tá? Então vamos usar energia eólica. Outro problema, né, que nós podemos, esse já se faz, catalisador automotivo. Quando queima o combustível, ele vai sair o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é terrível. Esse catalisador, ele transforma o monóxido de carbono, certo? Ele transforma o CO em CO2, certo? Isso é o que ele faz. Então, é muito importante o catalisador. Hoje, no Brasil, aliás, no mundo, é obrigado a colocar o catalisador ali no escapamento do carro. É uma solução para diminuir o poluidor e diminuir o enxofre do diesel, como eu já citei. Então, olha quantas soluções que não são absurdas. Plantar árvore, né, evitar a queima de coisas, né, biocombustível, eólica, isso traria a solução para a nossa química ambiental. Então, moçada, em termos de química, o que você realmente precisava saber é o que é o poluidor. É o que é o desequilíbrio da atmosfera, da litosfera e da hidrosfera. É lógico que quando a gente fala em poluição, a gente fala poluição do ar, certo? Nós não falamos nada ainda em relação, isso nós deixamos o pessoal da biologia, na hidrosfera e na litosfera, ok? Então tá aí para vocês, né, o término do nosso curso relacionado com química ambiental. Um abraço, muito obrigado e boa sorte para vocês todos.